Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 25. E nesta aula nós abordaremos os balanços de energia em sistemas abertos que operam em estado estacionário e, por enquanto, sem reação química. Bom, como nós estávamos vendo nas aulas anteriores, né, onde nós já vimos algumas aplicações do balanço de energia, né, em especial em sistemas não estacionários, nós vimos, né, tanto o caso do sistema fechado quanto o caso do sistema aberto em estado não estacionário e sem reação química, ou seja, um processo onde a gente tem que esperar um certo intervalo de tempo para ele ocorrer, que nós aguardamos a condição de equilíbrio, comparamos o estado 1 com o estado 2, tá certo? Diferente do estado estacionário, que é o caso que nós veremos a partir de hoje. Hoje nós veremos as aplicações do balanço de energia em sistemas abertos, né, ou seja, pode entrar e ou sair massa em estado estacionário, não há acúmulo de energia entre um intervalo de tempo e outro, e também, por enquanto, ainda sem reação química. E veremos alguns exemplos, né, de aplicação da forma do balanço de energia apropriada para isso. Bem, como nós já vínhamos vendo então nas aulas anteriores, nós vimos os casos não estacionários, ou seja, transiente de operação, e vimos então essas equações aqui no formato que elas estão apresentadas tanto à direita aqui abaixo, quanto à esquerda aqui abaixo também. E hoje nós veremos para o sistema aberto em estado estacionário, né, ou seja, essa forma aqui ao lado esquerdo acima, e na aula que vem, alguns casos que são um pouquinho mais raros, mas que acabam acontecendo também, de estado estacionário para sistema fechado. Bom, para iniciar, então, nós vemos então um exemplo e como nós devemos tratar as quantidades de energia que entram e saem de um sistema aberto em estado estacionário. Também, então, mostrarei para vocês o exemplo 9.3 do Himmelblau, oitava edição, tá, o nosso livro-texto. E vamos aqui entender um pouquinho, interpretar o problema e ver como nós podemos aplicar aquela equação ali do balanço de energia que nós já vimos que é válida para esse caso, para determinar condições operacionais relacionadas ao sistema e relacionados, né, em alguns casos, aos balanços de massa também. Então, vamos ver aqui. A figura a seguir, que está mostrada mais adiante, vou mostrar daqui a pouquinho, mostra um aquecedor de fluido que usa um sistema de escoamento padrão. Um aquecedor de 250 watts transfere calor para um tubo de plástico encontrado nos conjuntos de tubos. O sistema é facilmente posicionado no canal em forma de S entre as placas de aquecimento de alumínio. O pequeno tamanho do dispositivo permite um comprimento mínimo de tubo entre o consumidor e a unidade, de modo que o resfriamento subsequente do fluido na saída é desprezível, ou seja, esse resfriamento depois até chegar na unidade onde vai ser utilizado esse fluido é desprezível, então não temos calor perdido para o ambiente. Tá? Isso a gente vai verificar mais à frente ali nas simplificações do balanço de energia. Tá? Mas só para mostrar aqui, então, o dispositivo é um dispositivo simples de troca térmica, tá certo? Pode ser considerado também um trocador de calor, mas não é um trocador de calor clássico, como os modelos que nós estudaremos mais adiante, que vocês verão nas disciplinas de operações unitárias, mas é um trocador que funciona de forma simples para correntes de baixas vazões em processos químicos. Então, como se fosse um trocador que ele pode ser aberto, aí aqui do lado esquerdo temos um painel, do lado direito temos um sensor de temperatura para ter um sistema de controle automatizado nesse trocador, né, aqui um botão para ligar e colocar em funcionamento, ele é então conectado em um sistema de suspensão, e o fluido entra aqui nessa, onde tem essa setinha aqui em cima, no dispositivo de troca térmica, e passa fazendo esse formato de S aqui, ó, entre umas placas de alumínio, que dissipam calor em uma resistência, né, gerado aqui por corrente elétrica. Então, o fluido absorve esse calor, e ele acaba saindo, então, aqui por baixo, nesse canal aqui embaixo, aquecido. Bem, então, basicamente, esse princípio de funcionamento. A placa de alumínio aquece, e por conta das resistências e da energia elétrica que corre aqui, e essa energia é convertida, então, em energia para aquecimento e elevação de temperatura do fluido que está passando aqui dentro. Vamos ver aqui que o dispositivo aquece em 2 a 3 minutos, e então o fluido escoa através dele
a taxas de até 12 centímetros cúbicos por minuto. A solução de um agente antiviral escoa através do aquecedor a uma taxa de 1,67 gramas por minuto, certo? O fluido entra a 24 graus Celsius e sai a 37 graus Celsius e contém 0,45% de NaCl e 2,5% de glicose. Bem, mas o problema pede para a gente considerar o CP desse fluido como o CP da água. Tá certo? É uma conclusão válida aqui, porque é um intervalo de temperatura pequeno e também porque as concentrações de NaCl e glicose são bem baixas, né? Considerando que o fluido é majoritariamente água. Então, menos de 3%, podemos aproximar o CP desse fluido para o CP da água. Qual a potência em watts que deve ser usada pelo aquecedor para aquecer a solução? Bem, então temos aqui a condição, temos a vazão, temos as condições de temperatura de entrada e saída, e a partir daqui, então, vamos utilizar o balanço de energia para determinar quanto tem que ser a potência do aquecedor. Aqui foi dito, né, que ele tem um potencial de 250 watts, certo? Esse é o valor máximo que ele consegue transferir. E aí, a partir disso, nós veremos se ele está trabalhando no máximo, se ele está trabalhando abaixo desse valor, tá certo? Qual a relação entre a potência máxima e a potência gasta para fazer o aquecimento desse fluido. Bom, vamos lá. Então, o procedimento, né, de resolução e de determinação das condições é o mesmo que nós estamos utilizando em todos os problemas de balanço de energia, sempre seguindo a resolução, né, da estratégia de resolução de problemas de balanço de energia, inicialmente determinando as condições do sistema, tá certo? Por enquanto, como nós estamos vendo, né, cada um dos casos, aula a aula, né, é simples aqui, porque a gente já sabe qual condição vai ser, mas mais para frente tem uma aula que a gente vai fazer com vários sistemas e vocês vão me ajudar a identificar aqui qual que é a característica do sistema, se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é estacionário, não estacionário. Nós teremos uma aula para resolução de problemas de balanço de energia de forma variada mais adiante. Então, sistema aberto, tá certo? O fluido do agente antiviral está entrando nesse dispositivo de troca térmica e está saindo, então tem entrada e saída de massa. Em estado estacionário para o sistema, porque digamos aqui que já foi, né, esperou-se que o dispositivo aquecesse, tá certo? E entrasse em modo estacionário de operação, para que então o fluido fosse escoado, tá certo? Então não tem aquele gradiente, né, aquele startup de aumento de temperatura do dispositivo no início. Então, nós podemos considerar com a vazão constante também de alimentação do fluido como estado estacionário. E a nossa equação do balanço de energia se resume aqui a Q mais W igual a ΔH, né, a variação de entalpia, energia cinética, energia potencial aqui do nosso sistema. Bom, as nossas considerações. O fluido sai e entra na mesma velocidade, na mesma vazão, considerando uma área de seção transversal de escoamento constante, então não temos informações de variação de velocidade, então a energia cinética é igual a zero, não há variação de altura significativa, né, um dispositivo pequeno. Há, sim, trabalho no sistema, tá certo? E é trabalho elétrico, porque é uma resistência elétrica que faz esse aquecimento e gera a potência para o aquecimento do fluido, tá certo? Então, é um termo que tem que ser considerado. E o calor, a quantidade de, né, térmica trocada com o ambiente, né, foi dito aqui como desprezível, né, que o dispositivo está próximo de onde vai ser utilizado o fluido e não há tempo suficiente para ele perder energia para o ambiente ou de um ponto a outro aonde ele vai ser aplicado, vai ser utilizado. Então, vamos lá, fazendo as simplificações, aqui para a nossa equação do balanço de energia, chegamos à expressão de que o trabalho é igual à variação de entalpia, certo? Bom, vamos ver aqui, temos uma esquematização do processo, então, o que a gente tem que avaliar e tem que olhar em relação ao nosso problema? O que as quantidades de energéticas trocadas com a vizinhança, nós já sabemos que o calor ali é igual a zero, e o trabalho vai ser o trabalho elétrico. Aqui temos, e é o que nós queremos determinar, certo? A potência necessária para fazer esse aquecimento. E aqui temos a entrada, né, do fluido a uma determinada temperatura e uma determinada vazão mássica, sendo a vazão mássica constante, então na saída igual na entrada, e a temperatura de saída é acima, elevada aqui em relação à alimentação, em 37 graus Celsius. A base de cálculo,
vamos adotar a base de cálculo como alimentação do fluido, tá? Que foi informado, né, da solução, contendo ali o agente antiviral. E vamos, então, né, ver o balanço de energia, como que ele fica, como que nós podemos simplificar e utilizar, né, os dados que nós temos para determinação, então, do trabalho elétrico, da potência necessária para fazer esse aquecimento. Então, W igual a ΔH, como nós vimos no balanço de energia, e ΔH, como nós conhecemos, para baixos intervalos de temperatura e considerando o CP constante, né, MCP ΔT, né, onde M, então, é a vazão do fluido, CP, o CP foi formado para utilizar o CP da água, e a temperatura, né, a variação de temperatura, a temperatura na saída, menos na entrada, bem? E aqui, então, temos W como sendo a vazão, o valor que nós temos aqui em gramas por minuto, tá certo? E por isso eu fiz uma pequena conversão aqui no final, porque foi dado a vazão por minuto, e se nós vamos trabalhar com a quantidade em watts, que foi pedido, nós vamos ter que passar em quantidade de joule por segundo, então, depois tem uma conversão, vezes o CP da água, né, sendo o CP constante e para baixos intervalos de temperatura, equivale a 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4,18 joules por grama grau Celsius, certo? Então, como vou calcular para watts, vou usar em joules. E a diferença de temperatura, 37 menos 24, certo? Se eu não soubesse, né, se eu não tivesse um acesso fácil aqui ao CP, digamos que fosse outro fluido que nós não conhecêssemos o CP, nós poderíamos ir lá na tabela de CP e calcular o CP médio para esse intervalo de temperatura. E a partir daqui, utilizar esse CP médio no intervalo de temperatura para fazer esse cálculo da quantidade energética. E chegamos em uma quantidade em joules por minuto, que convertendo para joules por segundo, né, dividindo por 60, temos uma quantidade de 1,51 joules por segundo, né, ou watts. E a potência, então, né, para o aquecimento ocorrer, equivale a 1,51 watts, tá certo? Que é o que o problema pede, né, que é um problema relativamente simples, mas que vejam que a gente não precisou se preocupar com nenhuma variação em relação ao tempo, né, digamos que considerando já que o processo está estacionário, simplesmente se preocupando com a vazão das quantidades que entram e saem e da variação de temperatura associada a ela, bem? Podem dar uma conferida, prestem atenção, se vocês forem ver para o Rimmel-Blau, acho que ele faz esse cálculo da variação de temperatura errada, tá? Eu acho que ele, ao invés aqui de 13 graus, ele acho que fez alguma conta errada, calculou um intervalo de temperatura diferente, então o valor dele dá um pouquinho diferente, tá? Mas aqui, na hora que eu conferi, então eu fiz com o intervalo certo e chegou na quantidade correta da potência para o aquecimento do fluido. Bem? Bom, vamos lá, um segundo exemplo, segundo problema. Exemplo 9.14, também um problema de balanço de energia de um sistema aberto e estado estacionário. Bem, aqui eu também coloquei adaptado, porque eu fiz algumas modificações, inseri algumas informações aqui no problema, que o Rimmel-Blau esquece de colocar, e depois ele acaba comentando na resolução, e também que ele faz alguns cálculos errados, algumas coisas aqui no meio, e eu corrigi e deixei ele, então, coerente aqui, então, com o nosso caso, com as possibilidades de resolução. A figura a seguir mostra uma corrente de gás quente a 500 graus Celsius, sendo resfriada para 300 graus Celsius. E a vazão dessa corrente é de 100 mols por minuto. Por meio da transferência de calor, para a água em um trocador de calor que entra a 20 graus Celsius e sai a 213 graus Celsius. Ou seja, acontece uma troca de energia entre dois fluidos em um trocador de calor, e aqui sim é um trocador de calor, tá certo? Num formato parecido com que, né, vocês vão ver mais adiante como um formato casco-tubo, né, um formato de tubos concêntricos, onde os gases entram de um lado a uma vazão a uma temperatura mais alta e saem a uma temperatura mais baixa, e a água ela entra fria, né, recebe a energia do gás para promover o resfriamento do gás, e sai a uma temperatura mais quente. Tá? No caso aqui entra 20 graus Celsius, e o problema diz que sai a 213 graus Celsius. Bom, então vejam aqui que isso acontece em um trocador de calor de forma indireta, tá certo? Uma troca térmica indireta significa que os fluidos não entram em contato um com o outro. Tá bem que existe aqui uma superfície, uma parede metálica, uma parede de algum material, né, normalmente um metal, por ser um bom condutor térmico, né, e cada um dos fluidos vai escoar de um lado dessa superfície, e o calor ele vai
passar através dessa superfície de um fluido para o outro. Não há mistura, essas correntes não se tocam fisicamente em nenhum ponto dentro de um trocador de calor. Bem, considere que o trocador de calor esteja isolado, certo? Ou seja, não vai haver perda de energia para o ambiente. A água de resfriamento não se mistura ao gás, como eu comentei com vocês, é uma troca térmica indireta. Calcule a vazão de água necessária, assumindo que a pressão é alta o suficiente para que ela não vaporize durante a troca térmica, tá certo? Então, o que isso significa aqui, né? Vejam que a água entra a 20 graus Celsius e sai a 213 graus Celsius. Um processo desse, em pressão atmosférica, em um ATM, né, equivaleria a água entrar a 20, atingir 100 no meio do trocador, passar de fase, né, se tornar vapor, e aí continuar aquecendo na fase vapor até 213, certo? Então, nesse caso aqui, assumindo que ela não vaporize, né, a gente pode considerar que ela é água líquida em todo esse intervalo de temperatura, que é uma pressão muito alta, né, a pressão de vapor da água vai mudar e, consequentemente, a temperatura de vaporização, né, a temperatura da saturação, como nós vimos lá de acordo com a equação de Antoine, com as outras equações e correlações para a pressão de vapor. Então, dessa maneira, nós podemos concluir que a água fica no estado líquido de 20 a 213, vamos usar o CP da água líquida para esse caso. Bom, temos aqui uma ilustração, um fluxograma, então, do processo, mostrando os gases entrando a uma vazão na entrada de 100 mols por minuto, não há nenhuma reação química, não há contato nem troca de massa com a água, então vão sair também 100 mols por minuto, tá? Então a vazão máxima é a entrada igual à saída. E aqui a composição, né, as frações molares dos gases que compõem essa corrente de gás quente, certo? Então a corrente é composta por CO2, N2, CH4 e H2O, certo? E aqui as frações correspondentes, né, que delimitam aqui a composição do gás na entrada desse sistema. E a água entrando, então, a 20, apenas água pura, vamos trabalhar com o CP da água, mas dessa vez não um CP constante, porque diferente do problema anterior, que era um intervalo pequeno, né, de temperatura, lá de 24 para 37, aqui a gente está indo de 20 para 213, então usar um valor de CP constante é errado e acaba levando a resultados, né, com um erro significante, então a gente vai utilizar o CP variante com a temperatura, também então integral de CP dt. Bom, vamos ver aqui então as condições e as simplificações para o balanço de energia. As condições iniciais, um sistema aberto, está entrando tanto gás quanto água e está saindo, né, considerando o trocador de calor, o nosso sistema está saindo tanto gás quanto água também. Estado estacionário para o sistema, a vazão de ambos os fluidos é constante, não foi dito nenhuma variação de energia em relação ao tempo, uma variação de estado por conta dessa troca térmica. Então, estado estacionário. E aqui recorremos à equação geral do balanço de energia, como ela é conhecida, como nós já vimos, que obtemos por meio dessas simplificações. As considerações, energia cinética é igual a zero, né? Então os fluidos saem e entram na mesma velocidade, na mesma vazão, né? Percorrem uma mesma seção de área transversal dentro do trocador. Energia potencial, também não há uma variação de altura significativa, não foi dito nenhuma informação a respeito de nível de altura de entrada e saída, então vamos considerar a variação de energia potencial igual a zero. O trabalho, né, não há nenhuma informação fornecida sobre, né, geração ou fornecimento de trabalho dentro do sistema, não tem nenhum trabalho de mistura, de agitação, de trabalho elétrico, tá certo? E também foi dito que o trocador de calor está isolado, né, ou seja, o calor igual a zero também, perda de calor para o ambiente expressiva. A transferência de calor ocorre entre os fluidos dentro do trocador, tá? É isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque se o nosso sistema daí é todo trocador, né, o calor não troca do trocador para a vizinhança, nem da vizinhança para o trocador, né? O calor é trocado entre as correntes que estão dentro do sistema, dentro do trocador. Então, digamos que a gente teria outros subsistemas dentro do trocador, que seriam a região da água e a região dos gases. E a troca ocorre entre esses subsistemas. Bem, então, mas se o nosso sistema de avaliação, que é o trocador, porque a gente está avaliando as quantidades que entram e saem do trocador,
então Q é igual a zero. Então, aplicando essas simplificações aqui, chegamos com a equação do balanço de energia em ΔH igual a zero, certo? Então, essa é a nossa equação do balanço de energia. E o que a gente faz com ΔH igual a zero, né? Como a gente resolve essa equação? A gente tem que levar em consideração a variação de entalpia que ocorre no trocador em relação às correntes que entram e saem do trocador, tá certo? Ou seja, a entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada é igual a zero. Vamos ver aqui, então, como que, né, a gente faz essa substituição, como que a gente descreve para chegar na expressão para o cálculo da vazão de água, que é o que a gente quer. A base de cálculo do problema, vamos assumir, então, como informada em 100 mols por minuto de gases, tá certo? Logo, né, que ΔH é igual a zero, nossa expressão, ou seja, a entalpia da saída menos a entalpia da entrada do sistema, igual a zero. E como eu tenho mais de uma saída, então a entalpia das duas correntes de saída menos a entalpia das duas correntes de entrada, igual a zero. E aí eu vou descrever, então, a entalpia de cada uma das correntes. Né? Quem é a entalpia da corrente de saída dos gases? É a vazão de gases vezes a entalpia específica dos gases. Quem é a entalpia da corrente de saída da água? É a vazão de água vezes a entalpia específica da saída de água, menos as entalpias das entradas. Para os gases, será a vazão dos gases vezes a entalpia específica dos gases na entrada, e para a água será a vazão da água vezes a entalpia específica da água na entrada. Tudo isso igual a zero. Vendo aqui a entalpia para um mesmo composto, né, no estado, né, de saída em relação ao estado de entrada, isso pode ser abordado como uma variação de entalpia, tá certo? Só conferindo aqui, ficou com o sinal trocado. Tá? Esse aqui é negativo, é uma outra entrada, então esse sinal fica negativo também, tá? Percebi agora. Então, a vazão dos gases vezes a variação de entalpia dos gases, já que a vazão é constante, tá certo? Então, eu posso deixar em evidência e multiplicar a entalpia específica da saída menos a entalpia específica da entrada, e isso nos dá a variação de entalpia específica dos gases, mais a vazão de água vezes a variação da entalpia da água, que será, né, colocando em evidência aqui também a vazão de água, a entalpia de água na saída menos a entalpia da água na entrada. Bem, então rearranjamos aqui a nossa equação dessa forma. E agora sim temos variação de entalpia. E variação de entalpia nós sabemos como calcular, tá? Nós conhecemos e sabemos como determinar. A vazão dos gases é a nossa base de cálculo, mols por minuto. As variações de entalpia, tanto para os gases quanto para a água, né, sendo Cp variante com a temperatura, integral de Cp dt, de T1 até T2. E nós conhecemos a variação de temperatura dos dois fluidos. Tá? Os gases entram a 500 e saem a 300, indicando que eles perdem energia, tá certo? Ou seja, que a variação de entalpia deles tem que ser negativa, já que eles estão reduzindo a temperatura, porque na minha integral eu vou fazer T final menos T inicial, e o T final é menor que o T inicial. E a variação de entalpia da água, da mesma forma, considerando que não há variação de estado físico, né, não há mudança de fase, pelaquela questão da alta pressão. E teremos, então, conhecemos a temperatura da água. Ela aumenta de 20 até 213 graus Celsius. Né, ou seja, está aumentando a temperatura, provavelmente que variação de entalpia, então deve ser positiva. Bom, e quem sobra, quem nós queremos determinar? A vazão de água, certo? E percebam aqui que está colocada, por enquanto, como vazão molar, certo? Para simplificar, né, e ficar condizente com a vazão dos gases, que também a base de cálculo é molar, e que quando nós calculamos a variação de entalpia com o Cp, na tabela de Cp, o Cp também está em unidades de Joule por mol para o Celsius, ou Joule por mol Kelvin, certo? Então já fica condizente também a variação de entalpia para a base molar. Com essa expressão agora, temos que obter os valores de Cp, substituir os valores dos intervalos de temperatura e resolver a expressão para determinar a vazão de água. Bem, então é isso que a gente quer encontrar, basta a gente fazer isso. A vazão dos gases já conhecemos, digamos assim, o que dá mais trabalho aqui é determinar a variação de entalpia, tanto dos gases quanto da água. Para isso a gente precisa do Cp, intervalo de temperatura a gente conhece.
como que a gente obtém o CP mesmo? Lá na tabela de CP, certo? Então, vamos aqui na tabela de CP, tomar um certo cuidado com as unidades, tá? Vamos precisar do CP da água líquida, vamos precisar do CP do CO2, do CP aqui do dióxido de carbono, do CP do nitrogênio, certo? Do CP da água na fase vapor também, porque nos gases tem água, tá certo? E a temperatura tá super alta, então vamos considerar que, como são gases, daí eu vou usar o CP dos gases também. E também dá uma olhadinha qual que era o outro composto, Stink, SH4, metano. Então, o CP do metano, também vamos utilizar aqui o CP do metano e tomar um certo cuidado com as unidades, tá? Nós estamos trabalhando aqui para os gases com o CP em graus Celsius. Bem? Bom, então, para facilitar aqui, certo? Eu peguei já os CPs e coloquei aqui para vocês. Mas se vocês quiserem praticar e treinar um pouquinho aqui, depois façam desconsiderando o CP que eu coloquei e pegando os valores por vocês mesmos lá na tabela de CP, tá certo? Mas montando aqui e fazendo aquela consideração que não pode esquecer, que eu falei para vocês também, de multiplicar pelo coeficiente, né, de A, B, C e D que a gente tem lá no topo da tabela, vezes as temperaturas nas expressões de cada um dos CPs, aqui então o CP dos gases. E quando a gente tem uma mistura e conhecemos a composição, como eu também comentei com vocês, nós podemos trabalhar com o CP médio da mistura, tá certo? Ou seja, fazemos uma média ponderada do CP dos gases, multiplicando cada CP pela composição, pela fração e somando, tá certo? Então, a partir disso, a gente consegue obter um CP médio, e esse CP médio que eu vou utilizar. Poderia fazer sem o CP médio, com o CP de cada um dos gases, multiplicando pela vazão molar de cada um dos gases, que é a vazão total vezes a fração do gás na corrente? Poderia, mas daria, acredito que bem mais trabalho e aumentaria um pouquinho os cálculos. Então, prefiro trabalhar com o CP médio. E o calor específico da água líquida, tá certo? Então, o calor específico da água líquida, temos aqui um certo cuidado também, que ele está em mol Kelvin, então daí na hora de usar as temperaturas, utilizar em Kelvin. E aqui, então, a expressão do CP para água na fase líquida, né? Vendo que é diferente do CP na fase vapor, que é o CP que eu utilizei para os gases. Bom, então esse cálculo, né, a solução disso, a gente já fez em outra aula, tá certo? Mas eu fiz aqui no Excel, certo? Se vocês quiserem conferir, dar uma olhadinha depois no vídeo da aula, mas eu coloquei aqui os valores dos coeficientes do CP, as frações, calculei o CP médio por aqui, coloquei o CP da água líquida e fiz, então, a integral da temperatura inicial até a temperatura final, certo? Vendo aqui que a variação de entalpia é negativa para os gases e positiva para a água, certo? E é isso que a gente precisa, a variação de entalpia, para a nossa equação do balanço de energia, certo? Então, vamos voltar aqui. Essa é a equação do balanço de energia do sistema. Os cálculos ali eu mostrei para vocês, então, fiz no Excel. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida depois como fazer, né, me perguntem lá no grupo, né, ou me procurem no P-Aluno, que eu mostro para vocês. Mas, então, multiplicando a vazão dos gases pela variação de entalpia dos gases, que é negativa pela redução de temperatura, mais a vazão da água, vezes a variação de entalpia da água, que é positiva, porque aumenta a temperatura, e resolvendo, né, aqui isolando, passando esse valor positivo para o outro lado, dividindo pela entalpia da água, chegamos aqui em uma vazão da água de 60,12 mols por minuto. Bem, vejam aqui que a unidade dos gases estava em mol por minuto, então a da água também mol por minuto. E fazendo a conversão, né, aqui para quilogramas, então, multiplicando, né, aqui, utilizando a massa molar, dividindo, a gente obtém uma vazão máxima de 1,08 quilogramas por minuto, certo? Eu usaria de grama para utilizaria a massa molar em gramas por mol e depois passaria para quilogramas. Bem, então isso que o problema pedia, isso que a gente precisava aqui determinar. Bem, então vejam que o balanço é relativamente simples também, o que dá trabalho é determinar a variação de entalpia pela integral do CPDT, ainda mais quando a gente precisa usar o CP médio, quando a gente tem uma vazão com uma composição, uma mistura de vários compostos, né, vários componentes ali. Bom, pessoal, então esses
eram os exemplos da aula 25, tá? E vocês viram então o que muda, né? E como nós podemos realizar os balanços em sistemas abertos em estado estacionário nesse caso então. E para ajudar a fixar um pouco, né, dessa aplicação, eu vou pedir então como atividade que vocês resolvam, né, ambos os exemplos. E no caso do primeiro exemplo, considerando como base de cálculo da vazão do fluido no trocador o valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, tá bem? E além disso, uma consideração, né, que no caso nós desprezamos no problema, mas que nós podemos agora verificar a influência e a significância disso, considerando os calores específicos da glicose e do NaCl que estão dissolvidos aí nessa solução também, tá certo? Então nós consideramos água pura, né, no exemplo, e agora na atividade vocês irão considerar também esses compostos dissolvidos na água. E o que muda? Muda o CP. Né? Então, ao invés de considerar o CP da água pura, precisamos calcular aí um CP de mistura, considerando a glicose e o NaCl. Né? Eu já coloquei os CPs deles aqui, então, tá? Para facilitar. Vocês podem daí simplesmente fazer uma média ponderada desses CPs, como regra de mistura, para o CP da solução e com isso resolver o problema com esse CP de mistura. Beleza? E no segundo exemplo da aula, né, resolver esse exemplo considerando como base de cálculo da vazão de gases o valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, tá? E também uma pequena modificação aí como um desafio, uma tarefa para vocês levarem em consideração que o trocador de calor ele opera a 1 atm, tá certo? E nesse caso a água vaporiza ao longo dessa troca térmica, né? Sendo que ela entra então em temperatura ambiente, sai lá em 213 graus. No nosso caso a gente considerou ela, né, evaporando aí a uma temperatura maior e consequentemente o processo deveria ocorrer a uma pressão bem maior, tá? Mas se o processo ocorresse em 1 atm, essa água estaria vaporizando, tá bem? E nesse caso, o que muda então? Então, daí nesse caso, para a elevação de temperatura no trocador, ela entra a 20, a variação de entalpia da água vai ser de 20 até 100, calculada com o CP da água, mais a entalpia de vaporização a 1 atm, que aí vocês já sabem, né, a gente pode pegar lá na tabela de vapor, vezes, né, a vazão de água, mais a variação de entalpia da água de 100 até 213 graus Celsius com o CP da água vapor, bem, porque daí a gente vai estar tendo a mudança de fase. Então, esse só é o desafio, essa é a mudança que vai acontecer se a gente for fazer essa consideração. E aí também vamos observar se essa consideração, essa mudança na pressão de operação do trocador de calor é significativa ou não. Vocês vão ver, para esse caso aqui, realmente é bem significativo. Bom, então por hoje, acredito que seja isso, tá, pessoal? Aqui as principais referências da aula, também principalmente o nosso livro texto Rimmel Blau, vocês podem ver depois. Esse balanço de energia, né, eu verifiquei que existem algumas coisas erradas, tá? Existem alguns cálculos errados, então tomem um certo cuidado se vocês forem acompanhar ou resolver algum exercício, algum problema por lá, tá certo? Se vocês verem que está errado, não se preocupem, né? Provavelmente pode ser que esteja mesmo. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Podemos aqui algumas perguntas, algumas dúvidas rápidas.